Olá! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre 3 pontos na nossa comunicação que são de extrema importância, que é a nossa voz, a nossa fala e o vocabulário que nós usamos. Dani, o que é voz? Voz é uma das extensões mais fortes da nossa personalidade. O que é isso? Sabe aquela digital que a gente tem? Que eu falei lá no primeiro vídeo sobre a importância da gente ser nós mesmos. A nossa voz é como se fosse o nosso cartão de visita, só que sonoro. A nossa voz, ela precisa realmente ser agradável para quem ouve. Ela precisa estar adaptada para quem nos ouve. Vou dar um exemplo simples para você. Vamos pensar quando nós estamos conversando com crianças ou com animais domésticos. Você já percebeu que você muda a sua voz? Porque você está direcionando a sua voz, o jeito da sua fala e até o seu vocabulário para aquela pessoinha ou para aquele animal de estimação. Então a sua voz, ela precisa estar adequada ao conteúdo que você está falando. Dani, o que acontece com a voz? A voz, gente, ela revela como a gente está. Então, quem está nos ouvindo, e se a pessoa nos conhece, ela pode falar assim: nossa, por que você está com essa voz no telefone, por exemplo? Você está triste? Você está preocupado? A nossa voz, ela revela o que está dentro de nós. Por isso, quando nós estamos falando, nós precisamos ter coragem de nos ver, de nos ouvir e perceber: será que a minha voz está muito estridente? Será que a minha voz é meio... o som dela não está adequado? Será que eu preciso aprender a usar a minha voz? Quais as impressões que a minha voz causa enquanto eu estou falando? Vozes muito estridentes, elas causam afastamento. Por exemplo, se eu for falar aqui com você assim: oi gente, eu estou aqui para falar sobre a sua voz. A voz é muito importante, você se irrita. Da mesma maneira, se eu ficar falando assim: olha, a sua voz é uma voz que você precisa estar adequado ao seu ouvinte. Essas vozes não combinam comigo, porque ela não é minha. Então, a sua voz, ela deve ser sua, mas você deve trabalhar a sua voz para que ela cumpra o seu papel no trabalho que você está desempenhando. Segunda coisa importante, muito importante, é que a gente precisa estar atento à nossa fala. Vamos pensar. O seu conteúdo está aqui na sua cabeça. Você preparou o conteúdo, você preparou os seus materiais para que você possa expressar isso. Por isso, o que eu te dou de dica? Em relação àquilo que você vai falar, esteja muito atento a que trechos da sua fala que você pode usar o recurso de falar pausadamente, para que o outro fixe mais o conteúdo. Você deve ter percebido que eu fiz isso nos vídeos. Foram momentos que eu decidi falar pausadamente, para que eu pudesse, de alguma maneira, através da minha comunicação, gerar recursos para que facilitasse a sua compreensão. Falar pausadamente é um recurso que a gente pode usar. Alterar a intensidade da nossa voz. Sabe quando a gente faz assim: então, gente, vamos prestar atenção nisso. Fique esperto. A gente facilita a compreensão do outro. Quando a gente enfatiza certas palavras, né? Quando eu fiz uns primeiros vídeos lá para você e eu falei: comunicação é passar informação que gera compreensão. Fixa aí na sua cabeça: passar informação que gera compreensão. Então, quando eu estou usando desse recurso, eu posso usar dessas estratégias. Falar pausadamente, mudar a minha voz ou colocar um pouco mais de força ou mais de leveza na minha voz, naquela determinada palavra ou naquela determinada frase. Eu posso usar pausas. Quando eu falo, então vamos pensar? Pensa. E depois eu volto a falar. São recursos que nós temos na fala que vai facilitar a compreensão do outro.
E outro recurso que nós temos, gente, é o nosso vocabulário. Dani, por que é tão importante um vocabulário? Querido, você e eu já participamos, eu tenho certeza que você já viveu essa experiência lá na sua infância, quando você tinha um professor que usava uma linguagem técnica, ou até na sua vida adulta, você vai para algum lugar que usa uma linguagem técnica e aquilo você fica assim, meu, o que a pessoa está falando? O que a pessoa está falando? E aí você tem a sensação de que, nossa, essa pessoa sabe muito, mas ela sabe para ela, eu não consigo entender aquilo que ela me fala. O que isso nos ensina na nossa comunicação? Que o meu vocabulário, ele precisa estar adequado ao público. Ele precisa. Se você estiver gravando conteúdo que é especificamente para profissionais ou pessoas da sua área que vão entender essa linguagem técnica, ótimo, utilize. Caso contrário, você precisa adaptar a linguagem técnica para ensinar as pessoas sobre essa linguagem técnica até que elas dominem essa linguagem técnica. Faz sentido? Então, o seu vocabulário deve estar adequado ao seu público, para que você realmente possa facilitar o processo de comunicação, que é passar uma informação e gerar compreensão. Outra coisa que eu preciso estar muito atento. Tenha muito cuidado com gírias, com palavras que fazem parte da sua região e não faz parte da região daquele que pode estar te assistindo. Tome muito cuidado com palavras de baixo calão, porque isso pode afastar o seu público de você, dependendo daquilo que você faz. São dicas extremamente importantes, mas a dica mais importante que eu dou para você é adapte o seu vocabulário ao seu público, para que ele possa estar conectado a você. É muito importante que você esteja atento ao seu vocabulário. Como que eu posso aumentar o vocabulário, Dani? Você fazendo muitas leituras, nas leituras você grifar aquelas palavras que você não conhece e você buscar um conhecimento sobre o significado delas. Quanto mais a gente lê, quanto mais contato eu tenho com assuntos, mais eu vou enchendo a minha memória de conhecimento. E esse conhecimento gera na minha boca uma naturalidade, porque aquilo está fixo na minha mente. Faz sentido? Então, dentro da sua comunicação, esteja muito atento à sua voz, àquilo que você fala e ao vocabulário que você usa. Até o próximo vídeo, que eu vou falar para você as minhas palavras finais.